A gente convidou o pessoal da Gangue do Pornô para fazer um bate-papo com vocês, essa conversa de galeria. A Gangue do Pornô, vocês podem ver, foi a parte da exposição que foi curada pela Fernanda Nogueira e se concentra naquele pedaço ali. Na abertura da exposição, a gente já teve uma conversa com algum dos membros, que até estão aqui, a Denise e o Cairo. E hoje a gente continua essa conversa com o Eduardo, a Cíntia, o Ota e o Braga. Queria agradecer a todos vocês por estarem aqui no museu e nos contarem um pouco da história de vocês. Obrigada. Obrigado a todos por terem vindo. Nós não temos um script, uma palestra preparada, é mais realmente uma conversa de galeria. E à medida que a história do movimento de arte pornô começa a ser contada, me vem à mente uma anedota em particular, que é o fato de que em 1981 nós fizemos uma performance na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. E poucos minutos após o começo da intervenção, nós fomos expulsos pelo diretor da biblioteca e fizemos, então, continuamos a performance nas escadarias da biblioteca, porque na rua, evidentemente, o diretor não pode censurar, não pode impedir. A Folha de São Paulo deu uma matéria, Biblioteca Mário de Andrade, censura pornopoetas. Ano passado, a Biblioteca Mário de Andrade celebrou, com o número 69 da sua revista, celebrou várias décadas de existência com essa edição dedicada inteiramente à pornografia. Naturalmente não a pornografia comercial, a pornografia, digamos, que objetifica os corpos, mas uma pornografia criativa, uma pornografia imaginativa. Glauco Matoso, inclusive, está presente nessa edição. Mas eu acho que é indicativo das mudanças sociais, políticas, filosóficas e, para não dizer poéticas e artísticas, o fato de que a mesma instituição que 30 anos antes nos expulsou, hoje ela mesma publica o tipo de material que ela antes havia rejeitado. E eu acho que eu poderia então passar agora o microfone e a gente poderia talvez revisitar alguns momentos que foram talvez marcantes para cada um de nós. Quem sabe até ocasionalmente sairá um poema, uma memória dessa circulação do microfone. Eu conheci a gangue exatamente porque eu fui passear na Cinelândia e deparo com essas figuras, né, se apresentando. E aí eu descobri que era ali que eu queria ficar. Era exatamente ali, eu tinha feito faculdade de Ciências Sociais e eu achava impressionante, porque a esquerda, ela era teoricamente revolucionária, mas era uma revolução onde facilmente, se você de repente não se enquadrava num esquema de comportamento, você poderia ser taxada de galinha, de puta, variavam os adjetivos, mas era mais ou menos isso. Então, quando eu cheguei ali, naquele lugar, com aquelas pessoas que se comportavam daquela maneira exótica, no mínimo, né? E que falavam palavrão de uma outra maneira, porque isso foi o que realmente me chamou a atenção. Até eu recentemente resolvi fazer um poema que é sobre isso, sobre essa questão desse uso do palavrão que a gente ainda faz, né? Mandou eu me fuder. Acho que esta pessoa me deseja o bem. Quem melhor do que eu para conhecer meus ritmos, meus cheiros, meus humores? Me fuder é sensacional. E não tinha como ser diferente. Eu me amo perdidamente. Me desejar o mal era mandar eu ter uma dor de dente. Por que a gente manda a pessoa se fuder se a gente quer que a pessoa deseje o mal? Como é que é isso, né? Deveria ser exatamente assim, tipo assim, vai ter uma dor de dente, que aí você está realmente desejando mal, mas mandar se fuder, mandar tomar no cu, pelo amor de Deus, isso é bom. Aonde é que pode ser ruim? Só se fizer errado. Se fizer errado, se em vez de fazer a coisinha certa, fizer a coisa errada. Mas essa é a visão da sexualidade que ainda impera. Você falou das mudanças, mas eu acho que essas mudanças ainda estão num nível que é complicado, porque assim, ainda é visto
como algo de baixo calão, ainda é visto como uma coisa ruim. A sexualidade está longe de ser vista como uma coisa como ela é, que é, na verdade, uma coisa boa, na verdade, uma coisa ótima, na verdade, uma das melhores coisas que há. É isso. Bom, olha só, eu sou o Ota, né? Eu acabei de me tocar de uma coisa e eu quero deixar registrado aqui que, na verdade, quem começou esse movimento do Mídia Ninja fui eu, que hoje está na moda, mas isso, na verdade, está exposto ali, agora que eu me lembrei, assim, que eu fiz um gibi pornô comics, teve aquela célebre passeata pornô em Ipanema, que era, como é que era, 13 de fevereiro, né? 13 de fevereiro de 82, que era 60 anos da Semana de Arte Moderna. O objetivo era isso, e eu tinha acabado de ficar amigo do pessoal nessa época, e eu falei, olha, eu vou fazer um gibizinho para distribuir na passeata em uma semana. Só que como eu já sabia, era o primeiro gibi online do mundo, né? Porque eu já sabia o que ia acontecer, que ia ter a passeata. Fiz uma história em quadrinho sobre a própria passeata pornô e tudo, né? Quer dizer, então o gibi já saiu assim na hora que estava tendo o evento, e eu lá vendendo o pornô comics. E eu, inclusive, como eu já sabia até o que eles iam falar, porque eu conheci de cor e salteado o repertório, então assim, tá lá mais ou menos tudo que aconteceu. Evidentemente depois apareceram outras pessoas para juntar, mas é um quadrinho online. Hoje em dia você pega, filma, transmite pela internet, mas eu já fazia isso muito antes, quando nem havia nada disso. Eu tenho uma confissão drástica a fazer também. Na verdade, eu me aproximei do movimento de arte pornô porque as meninas eram muito bonitas e eu tinha esperança de tirar alguma casquinha, mas infelizmente não consegui, mas aí dei minha contribuição. Pronto. Boa tarde, eu sou Braulio Tavares, eu sou um membro temporão, talvez, do movimento, que eu só cheguei no Rio de Janeiro em 1982. Eu sou paraibano e nessa época que tudo isso aconteceu, eu morava em Salvador. E fiquei conhecendo o movimento por uma trajetória meio complicada, que eu era ligado a um grupo que fazia arte postal nessa época. Acho que muitos de vocês têm que se lembrar, arte postal. Era uma arte que, pelo correio, você desenhava no envelope, pregava coisa no envelope, fazia colagens e tudo mais, do lado de fora, sem censura, e muitas vezes havia desenhos ou fotos de colagem, coisa assim, que dava problema com os correios. E a arte postal era curiosa por isso, porque você mandava um envelope para alguém e muitas vezes não tinha nada dentro do envelope. O envelope ia vazio porque a arte era fora do envelope. E eu tinha amigos que eram ligados a isso, e eles me repassavam material, e nesse material que me repassaram uma vez, tinha o Jornal Dobrável de Glauco Matoso, que foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E eu gostei muito daquele, como ele dava a caixa postal, eu comecei a escrever uns poemas no estilo dele, do próprio Glauco e tal, e mandar para ele começou a publicar no Jornal Dobrável. E ele tinha um material muito grande também na época, e ele começou a me mandar o material do pessoal daqui do Rio, o material de vocês e recortes sobre essas manifestações que estava tendo aqui no Rio. Então, quando eu vim morar no Rio, que foi em 82, eu já vinha antes, passava um tempo, ficava aqui uma semana ou duas, e foi quando a gente se conheceu pessoalmente. E eu tive a sorte de escapar dessa passeata nu, que eu não teria coragem jamais de tirar a roupa e andar nu na praia. Disso aí eu escapei, mas não escapei da publicação. Toda a minha obra vai ser esquecida e esse poema vai ficar. 40 livros assim que eu fiz, vai ser esquecido. Vai ficar esse poema, graças a vocês, por isso colocam. Agora, falando de Glauco, a gente pode lembrar também a Leila Mikulis, que foi uma pessoa que teve um papel muito importante também. Digo, foi porque o movimento ocorreu mais ou menos entre 80, 82, 83, 84. A Leila segue ativa, continua publicando, acabou de publicar sua poesia reunida, mas naquele contexto, a Leila teve um papel muito importante. A Leila já tinha uma relação de amizade também com Glauco e também com o Dinilson, e através dessa triangulação, o Dinilson também participou, o Dinilson Júnior, artista plástico, participou do movimento, fez inclusive a capa do meu primeiro livro, o Nabunada Não Vaidinha, a capa do Dinilson Júnior, que saiu pela Edições Gangue.
E a Leila participou ativamente, contribuindo poemas importantes no Zine Gangue, participou também com a editora Trote, que ela lançou a primeira antologia do movimento pornô, está presente também na Antologia, que saiu em 84, que foi a primeira e única publicação comercial na época. Então, acho que é importante lembrar também, não só o Glauco, que é um elo importante, o Glauco continua muito ativo. Numa entrevista recente, o Glauco disse: eu sou o poeta pornô mais ativo do Brasil e também o mais passivo. Ele disse. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que seria bom assim, contextualizar, porque eu acho que tem muita gente aqui, ou o pessoal que vai assistir isso aqui, que não tinha nem nascido na época e não sabia. Em primeiro lugar, também há uma distinção que havia, não só o movimento arte pornô, que era o movimento como um todo, mas a gangue arte pornô, que era esse grupo do qual fazia parte o cara Denise, o Cate, a Cíntia e a Sandra Terra, que já morreu, e a Tereza Jardim, que parece que está em Goiânia, né? E está atuante, mas ele se apresentava na Cinelândia, faziam performances ao vivo, e era uma transmissão, mas isso aí que eu queria chegar lá. Nós temos que lembrar que nessa época, 81 e 82 que foi essa coisa, nós ainda estávamos na ditadura militar. Nós já estava havendo uma abertura política, mas ainda era governo Figueiredo, o Pasquim era censurado. Eu não me lembro se nessa época que tinha as bombas dos jornaleiros. Então havia uma certa liberdade, assim, porque já haviam voltado os anistiados. E naquele ano, inclusive, nesse mesmo ano, foram as primeiras eleições diretas para governador, que aí até ganhou o Brizola aqui no Rio, mas o presidente ainda era um militar, era eleito indiretamente. Na verdade, o próprio Tancredo, então, foi eleito indiretamente, quer dizer, os tempos eram outros. Havia uma abertura, quer dizer, já não estava mais levando cacete como na época do Médici, que as piores barbaridades foram praticadas, mas ainda, eu não sei se já era o Figueiredo, né? O Figueiredo tinha acabado de dizer, mas era uma coisa assim, meio assim, não era... Não, e as forças de repressão ainda havia gente, podia ser presa, não muita gente, a gente não era preso por qualquer coisa, mas assim, a gangue teria sido presa se fosse... Mas foi presa por que exatamente? Mas onde? Aqui no Rio? É mesmo aqui no Rio, assim, ou em alguma cidade do interior? Ainda se lutava. Então, essa caminhada, a passeata pornô, inclusive, foi uma gestão estrategística do CAC, que ele ficava assim, vamos ver que hora que troca a guarda do posto 9, que fica, assim, tinha uns guardas que ficavam vigiando o posto 9, então esses guardas saem todos em tal determinado horário, volta, quer dizer, como um bom planejamento subversivo, ficou se observando como é que era o modus operandi, né, da coisa. Então, A mudança da guarda. Não, foi tudo planejado. Podemos ser presos se fizermos isso, né? Isso aí é um negócio mesmo. Então ver como é que fazia para coisa para... E havia umas combinações. Olha, se der a polícia, todo mundo com a sunga na mão mergulha. Eu me lembro que eu não fiquei pelado porque eu estava vendendo aquele gibizinho, então eu estava com a camiseta do gibizinho, eu não podia ficar pelado, porque senão eu não poderia estar fazendo propaganda do meu próprio. Eu também tinha vergonha de ficar pelado, né? Então foi uma desculpa. Na verdade, acho que eu criei o gibi só para não ter que ficar pelado. Mas tudo bem. Mas havia toda uma combinação. Não vamos, se houver qualquer coisa, se a polícia vier, todo mundo com a sunga na mão, vai no mar, veste do mar e acaba o flagrante. A sunga na mão? Não, a sunga na mão. Com as roupas de banho. As pessoas tiraram, ficaram peladas, mas... era estar pelado. O flagrante está pelado. Era uma maneira de evitar... Não, as pessoas na praia só não estão peladas porque estão com um maiô, então, mas são peças mínimas, né? Mas no momento que botasse de volta, não podia mais ninguém ser preso, né? Então foi assim.
Felizmente, eu estava assim com o cu na mão, né? Assim, oh, meu Deus, olha, eu não sei o que pode acontecer aqui, qualquer coisa sai correndo, enfim. Mas foi uma coisa maravilhosa, foi na harmonia, juntou gente, inclusive até encontrei o Ziraldo, depois o Francisco Araújo, da Universidade de Brasília, estava lá, encontrei, isso é maravilhoso, essa é a melhor coisa que aconteceu, não sei como eles souberam e assistiram, e durou uma coisa... A polícia ficou sacando, eles mesmos estavam na performance, acho que não olhavam o que estava em volta, e eu estava repórter ambulante e tal. A polícia ficou meio de longe, está acontecendo alguma coisa aí, mas não vamos fazer nada. No final ninguém foi preso e as coisas foram registradas. Logicamente era um evento meio secreto, né? Não foi divulgado, não tinha assessoria de imprensa naquela época, então falando, hoje 2 horas, passeata pornô em frente ao posto 9. Não teve, foi um evento relâmpago, foi um evento surpresa. Mas pessoas que sabiam documentaram, tiraram fotos, teve reportagens em alguns coisas. Tem um texto da Clara Rony, até que está com uma ilustração mesmo, que eu também estava trabalhando no Pasquim daquela época e acabei ilustrando a matéria sobre o próprio evento. Quer dizer, foi uma coisa que causou. E sei lá, e aí é interessante que o mundo deu tantas voltas, né? E passaram 32 anos desse evento. E agora, como o CAC disse, agora, por exemplo, o Mário de Andrade, que tinha proibido, vira parte da programação oficial, né? Havia uma rejeição da inteligência tradicional contra esse cara falando palavrão e não sei o quê. E não era, né? Quer dizer, era o palavrão, era usado no contexto da coisa, mas era uma forma de expressão artística que usava o palavrão e era uma linguagem diferente. Melhor passar para alguém, senão eu vou pensar essas coisas. Não, vale só notar que a Glória Maria com a Globo apareceu, não sei como. Como é que ela conseguiu saber? Eu sei que ela apareceu, ela foi a única jornalista que tirou a roupa. Você não lembra? Ela tirou a roupa. E aí, inclusive, a matéria da Globo não foi feita porque a Glória Maria também tirou a roupa. E ela foi a única pessoa que o público hostilizou. Estranhamente, ela foi a única pessoa hostilizada. Apesar de ser a única pessoa conhecida, foi a pessoa que jogaram areia nela. Vocês apagaram isso, mas eu não apaguei porque eu achei aquilo incrível. Eu falei, uau, a Glória Maria está conosco ao poder. Aí achei aquilo o máximo, mas ela foi a única pessoa que foi hostilizada. E a matéria da gente só não saiu na Globo porque a própria entrou no negócio. Mas não mostrar ele pelado? Não, com certeza. Agora, quantas pessoas... Naquela época, não. Talvez, o público que estava entre os participantes... Dá para ver na documentação fotográfica e filmográfica, eu diria talvez umas 200. E dentro as pessoas se apresentando. E depois a passeata também, várias pessoas se juntaram a nós. Começava dali até o arcoador e foi... Mas eu queria ecoar 2 coisas que você falou, Ota. Uma é em relação ao contexto político e outra é em relação ao aspecto formal do movimento. Em conversas recentes, em livros recentes que li, matérias que li, eu observo que há uma tendência geral com historiadores e o público também de pensar a década de 80 de uma maneira genérica como a década da abertura. Então, tudo era permitido, tudo se abriu e passamos aos 90. Mas, especialmente no começo dos anos 80, 81, 82, para nós que vivemos esse momento, a realidade concreta ali era muito diferente. O Figueiredo era um presidente que dizia que preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo. Era um presidente que, um mês depois da intervenção na Praia de Ipanema em 82, conclamou o povo brasileiro a fazer uma cruzada contra a pornografia. Saiu isso ao vivo, em cadeia nacional, mas primeira página do JB, Folha, Globo, etc. E, naturalmente, a pornografia, no caso do Figueiredo, era nada mais, nada menos do que uma desculpa para escamotear uma política econômica que estava levando o Brasil a se afundar com uma inflação superior a 100%,
devido à prática econômica do governo militar, de emprestar do Fundo Monetário Internacional por tantas décadas. Então, havia um contexto que era muito intenso e frágil, no sentido de que a impunidade ainda era muito grande. Essa virada de 79 para 80, você ainda estava, basicamente, do ponto de vista político, nos anos 70. Então, hoje eu acho que, por exemplo, o fato do Museu do Mar nos convidar para apresentar esse material, o fato de que o Museu Reina Sofia em Madrid apresentou também o material do movimento pornô, que viajou depois para Buenos Aires, para Lima, o fato de outras instituições internacionais estarem interessadas no movimento pornô, é uma indicação de que essa história, com maior nível de detalhe do que nós vivenciamos naquele momento, começa a ser contada. Então, do ponto de vista político, acho importante fazer esse registro. Mais de 30 atentados ocorreram durante aquele período, 80, 81. Bombas, sequestros, tiroteio de pessoas que também... Sequestros de quem advocava a democracia, porque apesar do Figueiredo ter dado os primeiros passos, nós sabemos hoje que a extrema-direita, falar de extrema-direita do Exército pode soar um pouco paradoxal, mas havia no interior do Exército um grupo que estava ainda mais à direita, que era o grupo que levava a cabo as bombas. Eu acho que foi 81, não foi? 81, Rio Centro? Mas saiu agora na celebração dos 50 anos do golpe, houve uma matéria e que mostrou os documentos que deixaram claro que o governo Figueiredo estava ciente desse atentado do Rio Centro. Estavam mancomunados. Então, na verdade, o clima era bastante tenso. Então, do ponto de vista político, eu acho que vale a pena, para quem se interessa pelo período, pelo assunto, fazer um exame mais detalhado de tudo isso. As bombas. Agora, do ponto de vista, já te passo, do ponto de vista cultural, eu acho que há também uma outra razão que leva a esse interesse renovado pelo movimento. De um lado, vai surgir no fim dos anos 80, nos Estados Unidos, o chamado pós-pornô, que fundamentalmente se assemelha muito ao que nós já havíamos feito, ou seja, praticar uma pornografia politicamente aberta, politicamente liberal, praticar uma pornografia imaginativa, que não é uma pornografia que sujeita o indivíduo, mas pelo contrário, que libera o indivíduo. Isso tudo vai ganhar grande eco depois na Espanha também. Hoje em dia o pós-pornô, o chamado pós-pornô, tem grande eco na Europa, especialmente pelo seu foco na Espanha. O grupo Femem hoje, por exemplo, pratica um pouco também das ideias que nós levamos a cabo naquele período. Mas há uma outra dimensão que eu acho importante frisar, que é o desfazer a hierarquia das formas poéticas e artísticas que nós vivíamos naquele período. Ou seja, isso se assemelha muito ao que foi ser chamado posteriormente de pós-moderno. O movimento pornô surge no momento, na cultura brasileira, no qual havia uma grande polarização. De um lado, nós tínhamos a chamada poesia marginal, que fazia uma poesia sem rima, sem métrica, uma poesia coloquial, uma poesia do instantâneo, e, de outro lado, uma dita, entre aspas, poesia culta, que era uma poesia de uma sintaxe complexa, uma poesia que incorporava o elemento visual, e os dois polarizavam o discurso poético nesses termos. O movimento pornô não via o fenômeno poético através desse filtro. Nós não víamos uma hierarquia que colocava a sintaxe complexa e a visualidade acima de uma sintaxe coloquial e do caráter performático do poema. Nós víamos um espectro de possibilidades estéticas no qual essas duas formas eram perfeitamente compatíveis. E, no caso, por exemplo, nós temos aqui alguns dos meus pornogramas, inclusive a Cíntia está comigo ali, naquele maior, onde duas letras U são formadas pelos corpos flutuantes.
escrever com o corpo, inscrever o corpo, escrever o corpo. Trabalhar com o corpo como elemento poético, como elemento de criação, de uma maneira não convencional. Por exemplo, na imagem, no pornograma número 1, que se encontra à esquerda, eu tenho ali 17 anos, e você vê que há uma mudança de sexo, é um corpo masculino com o sexo feminino, não é uma androginia, é a invenção de uma nova forma de subjetividade que naquela época não se falava, não existia. Hoje existe uma pequena comunidade de homens que têm vagina, por exemplo, se encontram na internet, a internet permite a formação dessas comunidades alternativas. Mas naquela época isso parecia uma coisa absolutamente fantasiosa, ou seja, forjar estas outras modalidades de subjetividade que nós não conhecíamos era também uma plataforma importante do movimento. O Braulio, por exemplo, tem um poema importante desse período que dizia mais ou menos assim: eu não sou viado, muitos são sem terem dado, eu sou é homem, que o digam os que me comem. Esse é do Braulio. Esse é um poema... Porque eu já vi você pelado, pelo menos na passeata pornô, né? E eu sei que não é aquilo que você tem, assim, como é que foi aquilo que você fez, aquela foto? É só botar jeitinho. E peraí, não tinha Photoshop naquela época. Deixa eu só contextualizar um pouco, que ele falou um negócio de crise econômica, é o seguinte: o Brasil estava se recuperando, estava acabando o fenômeno Brasil Grande, que acabaram os empréstimos injetados pelos Estados Unidos, e nesse início dos anos 80, o Brasil começou assim a sua primeira grande crise, porque houve uma maxi desvalorização do Delfim, que o dólar aumentou 30% de um dia para o outro, e quem tinha investimento... Então tinha muita gente que foi à falência, inclusive a VEC, a editora que eu trabalhava, então por isso que eu me envolvi, porque a VEC estava indo à falência, aí me mandou embora, aí por isso que eu me associei à gangue de arte pornô. Eu tinha acabado de ser demitido, já estava tendo uma crise financeira, e em alguns lugares assim tinha pessoas assim, tanto aquele personagem Vieira Solto do Chico Anísio, era um mendigo que era rico, chamava Vieira Solto, mas que tinha virado falido, todo mundo estava falindo ao mesmo tempo naquela época, né? Isso é bom lembrar também, que além da repressão, que ainda não tinha acabado completamente, estava havendo um contexto econômico que ainda demorou algumas décadas para ser resolvido, né? Braulio, você quer comentar o poema? Porque eu só fazia os poemas curtos. A descoberta do poema curto é sempre uma coisa importante em várias fases sucessivas das literaturas, eu acho. Porque os poemas vão crescendo durante 20 ou 30 anos, aí depois começam a diminuir radicalmente e começa todo o processo de novo. Então, esse momento, final dos anos 70, começo dos anos 80, foi uma redescoberta do poeminha curto, que já era de Oswald de Andrade, Mário, dos modernistas de 22. Comigo teve uma coisa interessante, porque eu sou da ala tradicionalista. Eu entrei na poesia pelo soneto. Eu, com 12, 13 anos de idade, eu fazia sonetos, porque meu pai fazia soneto, meu avô fazia soneto, meus tios faziam soneto. Eu sou de uma família de jornalistas que escreviam poemas. E eu entrei na poesia por Augusto dos Anjos, Castro Alves, Olavo Bilac, os parnasianos todos, que para mim eram os deuses da poesia. E eu tive a minha primeira crise foi por volta dos 15 anos, quando eu descobri Carlos Drummond, Manuel Bandeira, que eu também gostava, mas eu disse, mas não pode, eles não rimam, eles não metrificam, eles não sabem metrificar, eu dizia, e foi uma primeira crise assim. Então, depois, quando você vai chegando assim, em Oswald de Andrade, aquele negócio de botar amor, humor, aí começa aquela crise, você diz, mas será que isso é poesia? E isso é muito bom, porque aí você começa a inventar uma teoria própria da poesia, porque eu estou sentindo naquilo isso que a gente chama o efeito poético. Mas como é que pode ser um poema que o título do poema é uma palavra e o poema é outra palavra? Isso é poesia? Então você tem que desenvolver uma teoria da poesia onde isso caiba. E isso é muito interessante, porque é desse jeito que a poesia evolui
e que as teorias da poesia evoluem também, porque de 50 em 50 anos está se produzindo coisas nas artes plásticas. Isso é arte? Será que isso é arte? Pendurou uma coisa ali, um relógio na parede, isso é arte? E você começa a criar teorias de arte que acabam também assambarcando aquilo, dizendo pode ser, sim, num determinado quadro de ideias, e é isso que as ideias das pessoas crescem. Então, a poesia pornô, para mim, que via de um outro ângulo, mais erudito e tudo mais, ela tinha 3 coisas principais para mim, que era, primeiro, o erotismo em si, a pornografia em si, o sexo, toda a coisa da liberação, do palavrão, de usar não só a linguagem crua dos nomes feios, como o pessoal dizia, como também de propor coisas assim aterradoras em termos de propostas sexuais, em termos de visão do sexo. Isso era a primeira coisa interessante. A segunda era o uso dessa linguagem coloquial, que era uma poesia totalmente calcada em cima das gírias do momento, das palavras que se usavam na imprensa na época. Eu estava vendo ali maxi-desvalorização, né, para dar um exemplo de palavrão. Maxi-desvalorização era uma coisa que a toda hora tinha no Brasil, que a moeda perdia 3 zeros, e aí... Eu falei que o dólar custava 1, aí passou a valer 1,30, alguma coisa assim, entendeu? Aumentou, aí foi uma maxi-desvalorização. O Delfim, de um dia para o outro, aí quem não foi avisado entrou pelo cano, né? Que os amiguinhos tiveram tempo de se precaver. Então, era um jogo também com as palavras do momento, as palavras do momento histórico que todo mundo estava vivendo. E a terceira coisa que eu acho importante é o humor, porque a poesia pornô, ela não é triste, nem é raivosa, nem é ressentida, pelo contrário, é uma poesia sempre alegre de celebração da vida, celebração do sexo, celebração da diversão, da safadeza, da brincadeira, tem um lado lúdico que a pornografia comercial, de um modo geral, não tem. A pornografia comercial, que eu também gosto muito de ler, gosto muito de assistir, mas são gêneros tristes, muito mecânicos, e que o universo mental e afetivo daquelas pessoas ali é uma coisa muito árida. Está indo nas últimas décadas para um território muito violento também. A gente não vê muita alegria naquelas pessoas. É um sexo muito mecanizado, muito atlético, muito cheio de caras e bocas e tudo mais, mas não tem alegria. Eu acho que a poesia pornô tinha essa proposta de dizer assim: o sexo é uma coisa alegre, a carne é uma coisa alegre, embora eu já tenha lido todos os livros, mas vamos nos divertir, vamos fazer uma farra, vamos fazer uma suruba hoje de noite lá em casa. Então era um pouco essa atitude que a poesia tinha com relação ao sexo, de celebração da vida. E aí eu já vejo uma certa continuidade com o Woodstock, o movimento hippie, aquela coisa de todo mundo tirar roupa nos shows de rock, e isso tudo para mim está interligado. Essa sociedade que a gente está produzindo hoje é uma sociedade basicamente de bipolares, né? Porque, por um lado, as palavras de ordem são rede, conexão, produtividade, empoderamento, de um lado. Mas esse modelo é um modelo que, se você pensar bem, ele é claustrofóbico. Tanto é que aí hoje quem morre? Morre Robin Williams com talvez um suposto suicídio, né? E eu vejo que justamente a poesia pornô, ela caminha no sentido inverso. Ela caminha no sentido de você usar o seu corpo e descobrir o prazer, a alegria e até a tristeza, sim, mas de uma outra maneira, sem ser essa coisa tipo, ai, tá triste, então, ai meu Deus, deixa eu ir embora, porque se você tá triste, você pode me contagiar com a sua tristeza. Não, vamos viver a tristeza, vamos viver a alegria e vamos ser potentes por causa disso. Eu acho que o movimento, ele trazia alegria para a gente que participava e para quem via, exatamente porque a gente era potente e estava ali fazendo mesmo, com consciência, ao contrário dessa maré que até hoje acontece, que é uma coisa de justamente alienação total. Ninguém consegue mais fazer a própria comida ser saborosa, ninguém consegue imaginar como é que se constrói um teto, ninguém consegue mais fazer coisas que deveriam ser de todo mundo. Toda criança deveria saber levantar uma parede, por que não? Né? A gente está ficando cada vez mais alienado, né? E eu acho que tudo isso, na verdade, a gente conseguiu, de alguma maneira, através daquela brincadeira, do palavrão, do uso do corpo, a gente conseguiu fazer uma coisa viva, que é o que
exatamente essa sociedade, eu creio, precisar muito até hoje. Nós temos ali várias publicações de época, algumas originárias no interior do movimento, como os livros, os zines das edições Gangue, as publicações do Glauco, etc. Mas é importante também lembrar a dimensão performática, porque a performance ela só pode ser efetivamente registrada através, no caso, na época de filmes ou de vídeo, e a dimensão prosódica, ou seja, aquilo que o poema comunica, não só no que está escrito, mas no momento, no ato, no gesto vivo da performance, no olho do poeta, nas mudanças, nas hesitações, nas alterações de tom de voz, no giro do corpo, no gesto do braço, tudo isso comunica. Parte da carga semântica do poema, ela se realiza no ato da sua performance. Então, para aqueles que têm o interesse em entender melhor a dinâmica do movimento, eu diria que as publicações são uma referência importante, mas também é importante tentar fazer reviver através dessa documentação ou através das sequências fotográficas essa dimensão que não é exclusivamente literária, que não é exclusivamente da palavra impressa na página de papel. Por isso que essas fotografias, algumas têm uma dimensão fundamentalmente documentacional, mas os pornogramas, eles são... eu fiz 7 naquela época, uma série de 7 pornogramas. Nós temos aqui 3. Esse que eu estou deitado mais à esquerda, o que eu estou com a Cíntia fazendo as 2 letras U à direita, e um que é o pornograma número 8, onde o poeta aparece no gesto máximo de verbofilia, ou seja, o poeta fazendo amor com o poema, que nós vemos aqui naquele tótem vertical. Nessa série que foi... eu comecei em 80... Fiz um pornograma em 80, e respondendo ao Ota, essas fotos, na maioria, eram do Belisário Franca, que continua ativo como videomaker no Rio de Janeiro. Essas 2 foram feitas no estúdio do Belisário Franca, chamava Diapositivo na época, esse estúdio não existe mais. E nessa série fotográfica de foto performances, eu tento mesclar vários elementos simultaneamente. Tento misturar o elemento da performance, o elemento da escritura, no caso do pornograma número 1, escrever o corpo, porque aquele era um corpo que não existia. No caso desse pornograma, que é o número 3, escrever com o corpo. As 2 letras U produzem uma célula fonética da vaia. Então, o corpo está vaiando, mas o rosto está rindo. Estarão os corpos caindo ou flutuando? Os corpos expõem aquilo que você cobre e, através das máscaras de carnaval, cobrem aquilo que você expõe, que é o rosto. Então, se produz o que você poderia chamar de uma ambiguidade produtiva no interior do trabalho, sempre procurando explorar o corpo. O movimento pornô procurou explorar o corpo dos 2 lados da pele, poderíamos dizer assim. E eu me lembro ter escrito, já no final, foi mais ou menos outubro, novembro, na máquina de escrever da Cíntia, um manifesto que permaneceu inédito, que era o Manifesto da Poesia Flatográfica, com C mesmo, da Poesia Flatográfica. Eu conservo esse original comigo, e eu trouxe aqui alguns exemplares de alguns poemas flatográficos, que eu vou deixar com vocês à medida que a gente conclua. Que, aliás, eu acho que nós poderíamos começar a fazer. Braulio, Ota, Cíntia, algum comentário final que vocês gostariam de fazer? Eu gostaria talvez de ver se há alguma pergunta e a gente poderia já começar a concluir. Não, mas peraí, qual é o programa? A gente vai ter expulso daqui a quanto tempo? Para não monopolizar o tempo de todo mundo, a gente pode continuar de maneira mais informal. E interativa com a plateia, alguém pergunta. Podemos formalizar 1, 2, 3, 4 perguntas e depois, informalmente, conversar com as pessoas aqui em pé, sem monopolizar o tempo de todo.
Alguma pergunta, alguma clarificação, alguma coisa que alguém gostaria de colocar? Sim. Eu posso tentar repetir. Eu queria falar da relação que você fez com o movimento pós-pornográfico na Espanha e com Annie Sprinkle também, que também é uma celebração à vida, à vitalidade e tudo mais. Quando eu conheci no Museu Reina Sofia o movimento Arte Pornô, na exposição de perder a forma, perder a forma humana, exatamente, obrigada. Pensei justamente nisso, nessa celebração da vida, dos corpos, do uso do corpo como âmbito, como campo político. E acho interessante, agora, do movimento pós-porno, para mim é um passo adiante. E fazer a reflexão sobre isso, acho que é bem interessante. E é que acho que a gente o que queria fazer, que eu participei e acompanhei o movimento em Barcelona, os festivais, as mostras, a mostra marrana e tudo mais, era a ideia de sexualizar o corpo todo como ato de resistência a toda a normatividade. Então era assim, era a ideia de fazer bagunça como gênero, curtir a sexualidade e, bueno, isso era essa reflexão e um passo adiante, não? Também em relação ao poema que você fez que você falou sobre o homem, o viado dele, exatamente, isso era. Se você não gosta do porno que vê, então faça o seu próprio. Eu não sei se seria um passo adiante no sentido de que os princípios que norteiam o que a Annie Sprinkle foi chamar de pós-pornô no fim dos anos 80 não são diferentes dos princípios que nos norteavam. Nós usamos a palavra pornô, mas é que pensar quem encontra isso hoje não tem familiaridade com o contexto original. Por isso que é muito importante revisitar o contexto original. Essas duas palavras, arte e pornô, que hoje têm ampla circulação internacional, simplesmente não eram compatíveis naquele momento. O pornô era o abjeto e a arte era o sublime. Então você trazer duas coisas que existiam em dois níveis muito distintos e nivelar as duas, não era intenção chocar, mas provocava um choque, porque essas duas noções não eram compatíveis. Então, quando a Annie Sprinkle vai criar o pós-pornô, ela já cria a partir dessas ondas de choque anteriores que tornaram possível esse tipo de pensamento. Mais ou menos nesse período, Jeff Koons também vai criar uma série de obras pornográficas, mas ele repete todos os códigos da pornografia comercial. Quando ele vai fazer a série com a Titiolina, todos os códigos da pornografia convencional são repetidos. E o que é interessante, foi interessante do movimento pornô, e é interessante também na Annie Sprinkle, é justamente você rejeitar os códigos da pornografia convencional e inventar outros, fundamentalmente baseados na criação de novas subjetividades. E é essa consciência de que essas novas subjetividades têm que existir, têm que ter a liberdade de existir, que vai levar essas várias formas que o movimento abraçou sem fazer uma hierarquia. Quer dizer, talvez seja o único movimento de arte que tenha tido um cartunista como um participante integral, porque não havia o cartoon, o poema, com rima ou sem rima, a performance, a canção, não havia uma hierarquia das formas. E o humor era muito apreciado também. E o Braulio comentou anteriormente o fato de a pornografia comercial estar ficando cada vez mais violenta. Isso é uma tendência, sem dúvida. Agora, há também essa pornografia livre que se pratica hoje. Por exemplo, na China a pornografia é proibida. Então, você vê um fenômeno semelhante. Os jovens fazem documentação, selfies em vídeo, né, dos seus momentos íntimos e colocam nessas internets, esses darknets. E na China hoje, essa pornografia pessoal ganha também um caráter político.
Há várias manifestações ao redor do mundo ocorrendo hoje que eu acho tornam possíveis uma releitura do movimento. Há hoje, inclusive, uma pornografia dita feminista. Várias mulheres dissatisfeitas justamente com essa visão agressiva da pornografia convencional, que querem fazer uma pornografia comercial, mas feminista. Então, na verdade, o espectro de práticas hoje é muito amplo. Tem essa pós-porno que tem uma filiação direta com a Anne Sprinkle, que Barcelona é um grande foco, mas também existe dentro do universo comercial uma tentativa de fazer uma pornografia feminista. Fazer uma pornografia que seja de interesse das mulheres de assistir. São mulheres fazendo pornografia comercial para mulheres. Então, o fenômeno é bastante amplo hoje em dia, né? E eu acho que, na verdade, tudo isso permite que nós possamos compreender o tempo que demorou para que os museus, para que as instituições percebessem a contribuição que o movimento de arte pornô ofereceu. Foi preciso que o mundo mudasse em vários aspectos, não ainda de uma maneira satisfatória, estamos bem de acordo, mas que mudasse de todas as maneiras em vários aspectos para que as condições fossem criadas para que se pudesse ver de que maneira esse trabalho foi pioneiro, não só no Brasil, mas acredito eu também a nível internacional. Praticamente 10 anos antes da Anne Sprinkle, praticamente 10 anos antes do Jeff Koons. Perguntas, comentários? Talvez mais uma ou duas? Eu queria fazer uma pergunta. Por que, eu quero que alguém responda, não sei se tem ninguém. Por que ninguém se lembra da Poemação, que foi um evento fantástico? Você lembra disso? Poemação foi no MAN. Foi no MAN, e acho que teve 2. E foi na época foi bem antes da gangue, eu não me lembro exatamente, foi na década de 70, e foi um negócio que uniu assim poetas do país inteiro. Você ouviu falar? Ou entrou depois? Mas mas era um negócio assim, era o MAN, foi totalmente tomado, tinha instalações e tinha coisas muito... Não! Foi um movimento assim que teve, e parece que teve o segundo, mas nunca mais ninguém faz documentário, ninguém resgata isso. Algumas pessoas já morreram, mas outros ainda estão aí. É um mistério, mas foi um negócio muito legal, foi um evento. Recuperar o... Eu acho que justamente a característica da nossa geração é que a gente não gravava, a gente não filmava. Raramente havia quem tivesse a boa ideia, que nem o Edu, de chamar o amigo fotógrafo e fotografar, ter uma maquininha que filma. Não era uma coisa muito usual. A nossa geração era a geração do fazer. E o fazer era efêmero mesmo, né? Sim, era caro. Fazer fotografia era muito caro, né? As máquinas eram caras, filmes, a revelação era caro, o papel era caro. Era limitado, só podia tirar 24 fotos. Com uma inflação de mais de 100% não era fácil. Exatamente. Hoje em dia você pode tirar 200 fotos assim em meia hora, só deixar clique. Essas fotos de mulher pelada que tem na internet, o fotógrafo pega uma modelo e tira 200 fotos e bota no site. Antigamente esse tipo de foto, o cara, a Marilyn Monroe, né, que foi aquela foto célebre do Red Velvet, que acabou saindo na Playboy número 1, só existem 16 fotos daquilo, e o fotógrafo fez uma superprodução. Hoje em dia, qualquer coisa está sendo fotografada, até é legal que numa manifestação, aí tá todo mundo filmando, aí vê, não, aquele ali foi o polícia que bateu nele mesmo, já ajudou a salvar a pessoa. Mas nós estamos numa época em que tudo é filmado, né? Nós somos um Big Brother coletivo, né? Não só é filmado porque todo mundo tem seu próprio equipamento na mão, no bolso, seja no celular, como em qualquer lugar que a gente passa tem câmera de vigilância vendo tudo, né?
Antigamente era só Deus, né, eu tinha medo. Deus via tudo. Mas Deus via quando era criança, mas Deus vê a gente, até quando a gente está tomando banho. Não, Deus vê sim, mas ele não liga para ver você pelado. Ah, bom. Então agora é todo mundo, cara. Deus é tão bom administrador que ele tem que cuidar das galáxias, dos sistemas, dos grandes atratores, das estrelas, saber o que você está fazendo embaixo do cobertor, embaixo do lençol, com a luz apagada e tudo mais. Ele é bom administrador a esse ponto. Agora, nós tocamos nessa coisa aí da imagem, da preservação da imagem, que é uma coisa que nos dias de hoje está ficando muito engraçado. Eu realmente quero saber onde isso vai parar de se autofotografar o tempo inteiro. Alguns meses atrás, lá na Paraíba, eu participei de uma mesa que era justamente sobre mídia ninja. Então tinha 4 pessoas da mídia ninja, eu era o mediador da mesa, então era todo mundo falando e se filmando. Então eram 4 câmeras, assim, 4 caras segurando, todos falando ao mesmo tempo, se filmando uns aos outros, andando em redor da mesa. Eu comecei a ficar tonto, porque eu sou ainda meio centralizador, meio hierárquico, e o pessoal andando em volta da mesa e todo mundo filmando todo mundo ao mesmo tempo. Eu tenho um amigo que trabalha em restaurante, ele diz: metade dos pratos que são servidos nas mesas no nosso restaurante são fotografados antes de serem comidos. Quer dizer, isso é um negócio muito recente. Ninguém fotografava prato antigamente, né? Tem até uma brincadeira que sai em Facebook e tudo mais, que o começo do Instagram, Cezanne, aquelas naturezas mortas, né? Com pratos, com comida e mesa, com pão e vinho. Era o começo do Instagram, era Cezanne e todos os outros fazendo aquelas naturezas mortas. Mas as pessoas fazem para fotografar. Não é que elas estão fazendo uma coisa e porque estão fazendo aquilo, resolvem fotografar para documentar. Não, elas fazem com o intuito de fotografar. Se não tiver câmera fotográfica, se não tiver celular, se não tiver máquina para registrar, as pessoas acham melhor não fazer porque não tem como transportar aquilo para o reino da imagem. Isso, no meu ponto de vista, é um erro muito grande, porque essa geração, que aí eu chamo a geração dos hippies, de Woodstock, da geração beat, do pessoal que fazia happening, era dizer assim, fazer coisas acontecerem no meio da rua, no meio da vida real, e isso é real, isso não é uma obra de arte, não. É porque é uma coisa planejada por nós, mas vamos desencadear aqui, dentro desse vagão de metrô, um acontecimento. Vamos fingir que somos um casal brigando, e eu vou fingir que vou bater em você para ver se alguém vem apartar, e assim por diante. Hoje a televisão faz isso como pegadinha, para botar nos programas e para discutir os valores, o comportamento das pessoas assim, dentro da ótica lá dos programas da televisão comercial. Mas as pessoas de teatro faziam os happenings para que alguma coisa real acontecesse no meio da vida real. E se aquilo ia ser registrado ou não, pelo amor de Deus, para que registrar aquilo? Para que registrar uma coisa que está acontecendo de verdade? Os grandes momentos da vida da gente, os mais importantes, os momentos mais marcantes da vida da gente, pessoal, não são registrados e não entraria na cabeça de ninguém ficar registrando aquilo e vendendo para as pessoas. Mas a gente entrou numa coisa de narcisismo, porque quando dizem, vocês tirarem a roupa e andar nu na praia, é um narcisismo. Num certo sentido, você está se expondo, você está dizendo aqui, sou bonito, todo mundo diz que eu sou feio, que eu tenho as pernas finas, que eu sou branquelo, que eu sou barrigudo, mas eu me acho bonito. E aí daí, qual é o problema? Eu estou bem dentro de mim. É narcisismo nesse sentido, entende? Mas está cedendo o lugar não a um narcisismo do fato, mas a um narcisismo do registro, onde o fato é um mero acessório do registro. Bom, uma das implicações dessa reflexão do Braulio, acredito eu, é o fato de que toda nudez não é idêntica. Nos anos 60, nos anos 70, artistas em contextos diferentes praticaram a nudez. E hoje, por exemplo, o grupo Femem usa a nudez de uma maneira muito particular. Então, acho que uma reflexão, talvez, que fosse interessante fazer, é de que maneira específica o movimento de arte pornô concebeu a nudez. Não havia... Eu acho que, de uma certa maneira, o uso político da nudez no contexto do movimento pornô passa pelo fato de que não há uma noção do belo. Como disse o Braulio... É uma celebração da vida num contexto em que
várias coisas conspiravam contra ela, as bombas, a inflação, um governo militar. E o Brasil era ainda, continua hoje, sem dúvida, mas era ainda muito machista. Então, um poema como esse do Braulio, Eu Não Sou Viado, Muitos São Se Terem Dado, produz um giro mental, porque ele forja uma condição de sujeito na qual há um homem que é objeto de uma estigmatização, o uso de palavras que remetem aos animais, como viado, piranha, cachorro, etc., é um processo de estigmatização através da linguagem, mas ele subverte, o poema cria um contexto na qual essa estigmatização é desfeita através do humor, o que permite cria as condições para o surgimento de uma nova condição de sujeito. Então, acho que há várias pistas aqui que ficam lançadas para o futuro, para uma reflexão maior, para novos estudos e, quem sabe, até para novas exposições, quem sabe, dedicadas ao movimento pornô, com maior material e uma visão mais aprofundada. Vamos terminar por aqui, vamos dar continuidade à conversa de maneira mais informal. Quem quiser conversar com qualquer um de nós, sinta-se à vontade de nos abordar. Obrigado por terem vindo. Boa tarde.